no vídeo anterior eu trouxe-te aqui esta ideia ou esta sugestão de trazeres a consciência sistémica para a tua vida, para o teu dia-a-dia, respeitando e mantendo em equilíbrio as ordens do amor. E no vídeo anterior eu falei da hierarquia e hoje quero trazer-te aqui a ordem do dar e de receber, a ordem do equilíbrio. E como é que tu podes aplicar isto no teu dia-a-dia, nas tuas relações, no teu trabalho, na tua vida, de modo geral. A ordem do dar e receber, ela diz que é necessário sempre um equilíbrio. E então eu dou e eu recebo, e eu dou um bocadinho mais e eu recebo um bocadinho mais. E vamos mantendo este equilíbrio como que uma dança de dar e de receber. No entanto, muitas vezes nós estamos num lugar em que ou só damos ou só recebemos e colocamos em desequilíbrio. Há aqui uma exceção a este dar e receber, que tem a ver com a relação com os pais. Então, o que é que o Bert Hellinger nos diz? Que dos pais nós tomamos ou recebemos. E há aqui uma diferença entre o receber e o tomar, porque tomar é ir lá buscar aquilo que precisamos. Receber é receber aquilo que nos é dado. E então os pais dão e os filhos recebem. E como é que os filhos equilibram esse dar e receber? Eles dão adiante, ou isto é, eu recebo a vida, eu passo a vida adiante, seja com filhos, seja com projetos, e é neste equilíbrio. Então nós nunca nos viramos para trás e queremos dar igualmente, equilibrar um dar e receber com os pais, porque o que eles nos deram é muito grande, que é a vida, e não temos como retribuir. E logo aqui surgem muitos casos em desordem, em que estes filhos estão a querer equilibrar este dar e receber com os seus pais. Parece que ficam num profundo sentimento de desequilíbrio e de falta em relação aos pais e têm que dar para compensar, e neste dar para compensar eles estão a desequilibrar numa das ordens e estão a trazer desafios para a sua vida. Então é saber tomar o que os pais nos dão, e o que eles nos dão, acima de tudo, é a vida. Tudo o resto poderemos considerar um extra. Então hoje estás aqui porque duas pessoas decidiram unir-se e permitir que tu viesses à vida. E é isso que tu deves honrar. E a partir daí eles podem dar e vão dar aquilo que lhes foi possível, aquilo que eles sabiam, aquilo que foi possível para eles. Tu vais tomar para ti aquilo que é o necessário para ti e levas a vida adiante. E aqui nesta relação, este equilíbrio é levares a vida adiante. Já numa relação de casal, a dinâmica já é completamente diferente, porque o casal chega à relação supostamente num pé de igualdade. E porquê que eu digo supostamente? Porque algumas vezes não vem nesse pé de igualdade. E daí os grandes desafios no relacionamento de casal. No entanto, o casal deve chegar a este lugar com um pé de igualdade. E então um dá um bocadinho, o outro vai dar um bocadinho mais, e depois este dá um bocadinho mais, e aqui sim temos essa dança do dar e do receber. E que se ela for feita de uma forma harmoniosa, este casal consegue estar em equilíbrio neste dar e tomar, então ter uma relação mais saudável. O que acontece muitas vezes é que quem chega aqui não está à procura desta relação de companheiro, mas está em falta relativamente à família de origem, a mãe e a pai. Então procura nesta relação um substituto dessa mãe ou desse pai que faltaram, ou das emoções, ou do que queria ter recebido dessa mãe e desse pai que não recebeu, e vem para a relação à procura disso. E quando se coloca neste lugar, está-se a colocar num lugar de pequenino ou de pequenina. E então já a partir desta relação fica em desequilíbrio, porque não estão os dois num lugar de maturidade. Algumas vezes até chegam aqui os dois num lugar de criança. E no lugar de criança não se constroem relações. As relações constroem-se de um lugar de adulto, de um lugar mais maduro, de mais maturidade. Então aqui é muito importante observar no casal onde é que eu estou aqui no meu lugar de adulto ou no meu lugar infantilizado. Eu estou à procura de um pai ou de uma mãe nesta relação, porque isso é impossível de dar, é impossível de equilibrar. E quando isso acontece, um dos elementos pode tender a ir-se embora, ou então ficam aqui em relações com dinâmicas muito tóxicas, muito pouco saudáveis e que trazem apenas infelicidade, desgaste e tristeza para esta relação. E a ruptura, talvez até. Então é muito importante aqui tu perceberes o teu lugar, se estás em equilíbrio neste dar e receber. Também aqui nesta relação,
Se um tende a dar mais, lá está, porque está colocado num lugar de maior, e se ele se coloca num lugar de maior é porque este se permitiu colocar num lugar de pequeno. Então nunca há a culpa de um ou do outro. Há uma dinâmica que se atrai, há um padrão que atrai, que vai atrair estas duas pessoas, esta que vai dar e esta que vai receber. E quando isto acontece, já o Bert Hellinger nos dizia que tendencialmente é quem dá mais, é quem recebe mais que se vai embora. Porquê? Porque sente, num profundo inconsciente talvez, que não tem como equilibrar esta dança. Então se eu dou, e o outro não tem forma de equilibrar, ele sente que não consegue este equilíbrio e é ele que se vai embora. E geralmente é o que dá muito, que fica muito zangado. Não está a perceber, é que estava num lugar de desequilíbrio. É mais fácil dar do que receber. O Bert Hellinger diz também que receber requer humildade, porque quando alguém dá, é como se estivesse a colocar nesse lugar de maior, e receber requer essa humildade de se sentir pequeno. E claro que daí surge a necessidade de então dar de volta para equilibrar, para não ficar nesse lugar mais pequeno. Mas tem que ser nesse ponto de equilíbrio. Eu dou um pouco mais, não é eu dou tudo. As mulheres, de um modo geral, elas foram ensinadas, educadas e é a nossa cultura que nós somos formatadas ou somos condicionadas para dar, para nutrir, para cuidar. Então, para as mulheres em especial, há muita dificuldade para muitas delas este receber. Quantas vezes nem um elogio uma mulher consegue receber? Quantas vezes me disseram, ai, um cabelo tão bonito, e a resposta era, não está nada, está sujo, está isto, está aquilo. Então, às vezes, até um elogio temos a dificuldade de receber. Quando eu comecei a perceber estes padrões em mim, comecei até, uma das formas foi essa, aceitar os elogios. E alguém dá um elogio e eu sorrio e agradeço. E isto é receber, e é saber receber. Então é muito importante este saber receber também. Depois, uma outra coisa que acontece é quando nós temos filhos e lhes queremos dar tudo e queremos promover-lhes o melhor, queremos compensar aquilo que nós não tivemos dando a eles. E sem perceber, estamos também aqui em desequilíbrio. Primeiro porque quando eu estou a dar ao meu filho com o foco de eu quero lhe dar aquilo que eu não tive, o foco está em mim e não nele. Então aquele filho, ele não se sente visto, porque eu não estou a observá-lo e a perceber quais são as verdadeiras necessidades dele, estou sim a ver as necessidades minhas e que eu agora projeto para ele, então eu vou-lhe dar aquilo que era o melhor para mim. E por isso é que às vezes nós pais, e eu também sou mãe, nós pais depois podemos ficar tristes ou magoados quando os nossos filhos não reconhecem o esforço do que lhes demos. Porque, na verdade, o que eles nos estão a mostrar é que nós não estamos a olhar para eles e que estamos a olhar para uma necessidade que era nossa. Então é tão importante nós virmos ao nosso interior, ao nosso lugar da criança e equilibrar essas necessidades, essas carências, para depois de um lugar de maturidade podermos então, na relação com os nossos filhos, observar o que é que eles precisam, onde é que nós podemos contribuir e onde é que é o processo deles e dar aquilo que eles necessitam, mesmo que aquilo não seja o que para nós fizesse sentido. E isso sim é ver o outro como ele é. Caso contrário, nós estamos a ver sempre da nossa perspectiva. E da nossa perspectiva nós não vemos o outro. E o que eu vejo aqui sistematicamente nas sessões de constelações é este não ver de uns para os outros, porque estamos sempre virados para trás a ver as dores em relação à nossa ancestralidade. Então esta mãe não recebeu e depois ela olha para a frente, para o filho, mas ela está a compensar o filho por algo que ela não recebeu. Ela efetivamente está a olhar para trás. Este filho sente-se sozinho e abandonado. Então ele vai sentir que está talvez em autogestão, talvez a ter que cuidar dele próprio e vai crescer e vai olhar para isto que faltou, que não teve da mãe. Então, quando ele for ter os seus próprios filhos, ele também não vai estar disponível. Então, conseguimos ver aqui gerações e gerações e gerações
de pessoas não disponíveis porque ficaram a olhar para trás, para essas dores, para essas necessidades, para essas carências. Por isso é tão importante nós começarmos a trabalhar da raiz, começarmos a trabalhar da nossa ancestralidade, porque na maioria das vezes nós andamos aqui a querer resolver os nossos problemas do dia a dia sem perceber que eles estão todos interligados, interconectados com estas teias da ancestralidade, com estas emoções que nós herdamos, estas dinâmicas de comportamento, estes padrões que se repetem e não nos percebemos a ver e a viver a vida no momento presente. E então não estamos capazes de observar o outro. Nos relacionamentos vê-se muito isto, quando um está a querer satisfazer as suas necessidades de criança e o outro também está a satisfazer as suas necessidades de criança. Então estas duas pessoas, elas estão em ruptura, não é por falta do afeto que possam ter, mas porque estão a querer equilibrar aqui na relação algo que era para ser equilibrado atrás, na família de origem. Dar e receber em equilíbrio no trabalho, com os colegas, com os amigos. Quantas vezes alguém dá numa empresa, no seu trabalho e depois reclama que não é reconhecida, que não é valorizada. Mas na verdade lá está o desequilíbrio, porque dá mais do que é a sua obrigação e não tem essa compensação. Então este meu convite, deste olhar na prática para esta consistência sistémica, é observar esses padrões. Começa por olhar para ti, perceber quais são as tuas necessidades, como é que tu estás na relação com os teus pais, no que diz respeito a este dar e receber. Estás em paz com o teres recebido a vida e agora saberes que o teu foco é para a frente e é lá que tu deves colocar a maior parte da tua energia. Isto não quer dizer que viramos as costas aos pais no sentido de não os podermos ajudar, mas há uma diferença entre a ajuda, quando nós estamos a ajudar de um lugar de equilíbrio e de apoio e não num lugar de troca. Eu estou-te a ajudar em troca de... E aqui não há essa troca. Depois, observa o teu relacionamento de casal e percebe de que forma é que tu dás mais ou tu recebes mais. E este dar e receber, não estamos a falar apenas de coisas materiais. E não podemos equiparar, ok, eu dou-te um presente, tu dás-me um presente. Não é este dar e receber que eu falo. Estou a falar de um lugar mais profundo e emocional. É o dar atenção, é o olhar para o outro e ver o outro. Aqui também. Não é olhar para o outro e ter uma projeção do pai e da mãe que eu queria ou que eu não tive. É olhar para ele e vê-lo como uma pessoa completa que é, que também tem a sua história. E desse lugar de adulto e de olhar o outro e ver o outro, perceber quando é que eu estou a dar, quando é que eu estou a receber. E se isto estiver em desequilíbrio, uma conversa saudável para ajustar estes equilíbrios, não é? Para manter a relação saudável. E olhar para os filhos e perceber, eu estou a dar para eles porque os vejo, ou eu estou a dar numa projeção de olhar para mim, criança, e estar a compensar aquilo que eu não tive. É muito, muito importante, porque eles vão ser o futuro e quanto mais trabalho nós fizermos agora, quanto mais curas e mais sanar estas feridas emocionais que já trazemos de tantas gerações atrás, mais leves eles vão seguir adiante. Então, mais leves serão as vidas deles e agora está nas nossas mãos poder melhorar isso. E depois nos relacionamentos interpessoais, com colegas, com amigos, quantas vezes temos aquela amiga que vai a correr e dá tudo e se desgasta e não tem energia para ela, não é? E outras pessoas que apenas sabem receber e não conseguem partilhar. Então aqui também ter o equilíbrio. Então quando tu começas a olhar para a tua vida e equilibrares este dar e receber, vais ter muito mais força vital também, vais ter relacionamentos mais saudáveis e, portanto, dinâmicas mais saudáveis também. Começa a observar, mais uma vez vou-te convidar a fazeres uma checklist de como é que está esta troca e este equilíbrio no dar e no receber entre os pais, no relacionamento de casal, com os filhos, no trabalho, com os amigos, com os colegas, contigo mesmo, contigo mesma. Quantas vezes nós estamos a dar ao outro e a esquecermos de nós. E se nós não cuidarmos de nós, o que estamos a fazer pelo outro não é equilibrado.
E dou muito este exemplo de quando nós viajamos de avião e quando estão lá a dar as indicações iniciais e quando dizem, na eventualidade de precisarmos de usar as máscaras de oxigênio para quem tem crianças, primeiro o adulto põe a sua máscara e depois é que vai pôr a máscara na criança. Ou seja, tu só consegues ajudar o outro e dar ao outro quando tu estás em equilíbrio. Portanto, se tu és aquela pessoa que dá e te sentes esgotada e drenada, então começa a ver porque que não dás a ti. Porque que não te pões também aí nesse lugar de merecer? Trabalha muito isso também. Então faz a tua checklist, vê como é que te sentes, vê onde é que tu podes naturalmente começar a pôr mais equilíbrio na tua vida e onde é que tu precisas de uma ajuda e podes olhar através de uma constelação familiar e perceber então dinâmicas mais profundas, invisíveis e inconscientes que têm que vir ao de cima para tu depois fazeres esse equilíbrio. Mas começa já a observar-te e tira as tuas conclusões e começa a fazer o teu trabalho de casa.